يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها، بسيها دموع عيني وقدم لقلبي بإيدي وياها. يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها، بسيها دموع عيني وقدم لقلبي بإيدي وباخد من عمري وبعطيها. أنا بعطيها. Boa noite, meus amigos. Hoje estamos encerrando o nosso ciclo de palestras com a quarta palestra da Lei Aldir Blanc. E não houve consenso em relação a um tema que preponderasse. Então houve muitas perguntas ainda, algumas dúvidas, alguns pedidos de esclarecimentos, razão pela qual a gente fez um apanhado aqui e demos o título de Desfazendo Mitos, perguntas e respostas e alguns esclarecimentos. Que é óbvio, muita gente perguntou, por exemplo, acerca da língua das línguas ciganas. Não é? Não, mas os ciganos do grupo Calderache insistiram que outros grupos também falavam o romani ou o romanês. Mas essas polêmicas sempre existiram e sempre existirão. Nas nossas pesquisas, na unanimidade dos pesquisadores, uma boa parte dos ciganos não ibéricos falam sim o romani ou o romanês, que é uma mistura. O que seria o romanês? Romanês seria o romani mesclado, por exemplo, com o Rasa Calé, mesclado com o Horahanô, mesclado com a língua dos Machuaias, o machuano, e assim por diante. Mas são apenas dúvidas que permanecerão ainda por muitos e muitos anos em face de que somos um povo ágrafo, não fizemos nossos registros. Há um erro por parte muito grande nas universidades, nas teses, por exemplo, não aceitar ainda, ter resistência para aceitar a oralidade. Ora, quando é óbvio que podemos colher muito mais de um ancião do que de registradores que sequer tiveram contato com ciganos. Mas isso vai continuar por muito tempo. Importante que o projeto cigano cumpriu, apesar do pouco tempo, falar do povo cigano. Imagine em 4 palestras, é brincadeira. Não se consegue falar sequer de um grupo ou de um tema específico. Mas cumpriu com a orientação que eu acho muito importante de Franz Monet, que já me referi aqui para vocês, que eu tive o privilégio de ser amigo e aluno dele. Quando ele diz o seguinte, abrindo aspas, de importância fundamental será informar melhor ciganos e não ciganos, tanto sobre seus direitos especiais, quanto também sobre seus direitos comuns, sobre a sua história, sobre a sua cultura e valores culturais, sobre problemas, sobre a problemática cigana mundial, sobre experiências feitas para melhorar a situação cigana, sobre eventuais soluções encontradas. Na luta contra o anticiganismo, existe um enorme campo de trabalho ainda inexplorado para cientistas das mais diversas áreas, porque a ciganologia geral e brasileira está apenas dando seus primeiros passos e, aparentemente, sem qualquer orientação teórica e prática. A nossa ignorância ainda é enorme. Fecha aspas. Daí continuarmos a dizer da necessidade
de que as faculdades, as universidades, tenham seus departamentos de ciganologia, tenham bibliotecas onde haja disponibilidade de obras sobre ciganos, do mundo inteiro. Mas creio que, homeopaticamente, o projeto cigano, nesse ciclo de palestras da Leude Branca, deu a sua contribuição ao pensamento certíssimo do professor Franz Monet. Muita gente me perguntou acerca do romantismo dos ciganos. Ora, gente, não confunda esse povo que se veste com roupas, pseudo-roupas ciganas, com danças mirabolantes, com obras de ficção, muitas delas psicografadas, como isso sendo o romantismo. Quem primeiro fala sobre o romantismo de cigano, mas isso já tem mais de 2000 anos, é Baudelaire. Não existe romantismo, não existe romantismo, a menos que o indivíduo seja muito sádico, muito perverso. Ele querer ver romantismos das barracas de cigano calão pobre, que vive à míngua, que vai de um lado e para o outro, que tiraram dele, a partir da Revolução Industrial, o seu sustento. Não há romantismo na Rússia para os ciganos, que muitos dos quais têm que amputar um dedo para poder receber a licença para mendigar. Não há romantismo cigano em quase toda a Europa, onde muitos e muitos ciganos, crianças ciganas, ainda sobrevivem, subsistem dos lixões a céu aberto. Que romantismo é esse? O que vocês não podem confundir é o que nós sempre dissemos e sempre trouxemos em nossas veias. Por maior que sejam as adversidades que já enfrentamos e ainda continuaremos a enfrentar, nós não perdemos a nossa alegria. A única coisa que o cigano teme é a tristeza. Então, se aquele povo que na Romênia vive do lixão, à noite acende sua fogueira e ali dança, acende seu cigarro, bebe a sua bebida, isso não é romantismo. Isso é saber viver. É diferente, não existe esse romantismo. Certo? Não se iludam com essas festas ciganas, essas mulheres borboleteando, levantando saias, etc. Isso não é romantismo. Isso não é a realidade do povo cigano. Tá bem? Desculpe se alguém aqui se sente ofendido, mas estou aqui para dizer a verdade. Não a minha verdade, a verdade do meu povo e a verdade da grande maioria dos historiadores sérios que se prestaram a escrever sobre o povo cigano. Muito bem. Me pediram, Zarco, quais os livros que você recomenda? Dificílimo. Dificílimo. Primeiro, não há uma enciclopédia que fale tudo sobre ciganos. O que é que eu quero ler sobre o povo cigano? Eu quero ler sobre saúde, eu quero ler sobre língua, eu quero ler sobre religiosidade. Existem, sim, muito bons autores que registraram suas obras, mas obras limitadas. Então, vou dizer alguns que eu recomendo, poderão entrar no meu site e encontrarão muito mais coisas. Mas coisas que eu recomendo, como sendo coisas boas. Não há romantismo, não há glamourização, não há invencionice, não é? Desses pesquisadores. De 1981 eu recomendo O Povo Cigano, de Olímpio Nunes. De 1981 também, Os Ciganos no Brasil e Cancioneiro dos Ciganos, de Melo Moraes Filho. 1996, Enterre-me em Pé, Isabel Fonseca. Trabalho maravilhoso sobre ciganos europeus. Recomendo. Mas não tem nada a ver com Calon. Você vai ver ali principalmente Calderache e outros grupos que ainda vivem na Europa. De 2000, uma obra extraordinária, porque tira também, esclarece, ciganos negociaram escravos, como Debré pintou em suas pranchas. Recomendo para que entendam a diáspora dos ciganos
como também a diáspora dos negros, do ano de 2000, com o título Vadios e Ciganos, Heréticos e Bruxas, de Geraldo Pierroni. Fala desse degredo. É uma obra também extraordinária, de Adolfo Coelho, Os Ciganos de Portugal. Muito boa obra. Nesse caso, fala de Cigano Calon. Quando se fala de Península Ibérica, normalmente se fala de Cigano Calon. Por que eu digo não exclusivamente? Porque a Península Ibérica também é Espanha. E Espanha não temos apenas ciganos Calon. Temos 3 grupos de ciganos, inclusive os Sinti, ou Sintó. Né? Mas não se fala, quando se estuda ciganos da Península Ibérica, não se fala desses outros grupos também da Espanha. Muito bem, 1000 anos de história dos ciganos, obra maravilhosa de um francês, de François Divot Folletier. Muito bom. 1000 anos de pesquisa, 1000 anos da história de um povo cigano. Uma pesquisa muito interessante. Os Ciganos, de Angus Fraser, não me lembro a data, obra extraordinária também. E recomendo, no Brasil, particularmente, qualquer pesquisa que vocês queiram fazer sobre ciganos, vão à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então existe a Revista de História da Biblioteca Nacional, ano 2, novembro de 2006. Revista de número 14. Boa. Fala de cigano no Brasil, fala de cigano da Europa, fala de língua, né? Algumas curiosidades. É uma boa fonte para que vocês façam aí as suas monografias. Me perguntaram, é verdade que Napoleão Bonaparte, o grande imperador, tinha por hábito dar sua mão para as ciganas lerem? Olha que coisa curiosa. Vamos para o registro. O que nós temos registrado a esse respeito? Peguei de uma das biografias de Napoleão, muito boa essa biografia, por sinal, que ela é muito sucinta, ela é muito objetiva, o seguinte. Bonaparte, parará. Alguns registros extraoficiais contam que uma cigana, ao ler a sua mão, o advertira sobre a derrota que sofreria naquele mês. Em registros oficiais, encontramos o seguinte, aspas, o próprio Napoleão narrou que na véspera da batalha havia sonhado com aquela cigana que havia lhe dito sobre a derrota. Sabe-se que, isso sabe-se, oficial e extraoficialmente, que a primeira esposa dele, Josefina, consultava frequentemente as cartas ciganas. E essa leitura que eu estou fazendo em resposta ao que me foi enviado, foi claro que a batalha que ele perdeu, e aí começou a derrocada, foi a Batalha de Waterloo. Existem, inclusive, ilustrações dele, no seu cavalo, dando a mão para que a cigana leia. Verdade? Mentira? Mito? Estou me baseando nas fontes que eu disponibilizei, que eu encontrei. Agora, não é comum, não é incomum, há o preconceito, não é incomum. Por exemplo, Estados Unidos, não há nem na história dos presidentes americanos, desde Lincoln, está registrado que ciganos são orientadores do presidente, da Casa Branca. E a mais famosa de todas elas até o momento foi a Berta Bottrell, que era cigana, era uma vidente
e foi a preferida de pelo menos 5 dos presidentes americanos. Tá certo? Me pediram para falar sobre filmes ciganos. Humanamente impossível. Existem pelo menos 2.000 produções. 2.000 produções de filmes ciganos. E mais ainda, temos nada 22 desses filmes que ganharam Oscar, ou como roteirista, ou como diretor, ou como ator, né? O ator coadjuvante. Mas eu recomendaria a vocês, aliás, eu sempre recomendo, quando alguém diz assim para mim, Zarca, eu tenho muita vontade de conhecer os Estados Unidos. Eu pergunto, você já conhece o Brasil? Conheça primeiro o seu país, depois você vai conhecer outro país. Não é? Se você quer ler alguma coisa sobre cigano, primeiro procure saber sobre cigano no seu país. Então eu recomendo, porque esses filmes que eu recomendo, porque foram pioneiros no Brasil de produções sobre ciganos. Não é? E são muito interessantes, são filmes extremamente interessantes, onde muitas coisas da história dos ciganos do Brasil, dos ciganos em Minas Gerais, ciganos no Rio de Janeiro, ciganos no Nordeste, de um modo geral, ou em qualquer região, vocês já vão encontrar nesses filmes. De 1927, eu recomendo Dança, Amor e Ventura. Foi o primeiro filme brasileiro com trama cigana. Em 69, Meu Nome é Tonho, inclusive, muito interessante, inclusive porque é com a Bibi Vogel. Foi a primeira mulher a interpretar uma personagem cigana, né, em produções cinematográficas. Depois veio a Ana Rosa, que está no Guinness, no livro Guinness. Amante Latino, também muito bom, de 1979, inclusive com Sidney Magal. 2012, Funeral à Cigana. E de 2015, A Lenda do Gato Preto. Muito interessante, porque é com o grande ator Emiliano Queiroz. Então eu recomendo inicialmente esses filmes. Mais informações, vão lá no meu site. Me pediram que falasse mais uma vez sobre a Guerra Civil Espanhola, né? E porque essa pergunta veio, quais são os santos ciganos? Ora, à exceção de um, todos eles se originaram porque foram vítimas da Guerra Civil Espanhola. Primeiro santo, Zeferino Jiménez Mala, foi o primeiro reconhecido como mártir da fé em 1997, precisamente no dia 4 de maio, pelo Papa João Paulo II. Nós temos, em 1965, bem antes, poderíamos dizer que a primeira santa, que para nós foi uma surpresa, foi Nossa Senhora dos Ciganos. Muitos chamam de Nossa Senhora Rainha dos Ciganos, inclusive no Vaticano. É chamada de Nossa Senhora Rainha dos Ciganos. Em 26 de setembro de 1965, foi coroada e abençoada no Vaticano por Paulo VI, por haver produzido um milagre, essa mulher, a quem se deu o nome de Nossa Senhora dos Ciganos, um milagre na Segunda Guerra Mundial. Tá? A história está resumida também lá no meu site. Mas podemos dizer que a primeira mulher a receber as honras dos altares, como beata, foi Emília Fernandes Rodrigues de Cortez. Foi beatificada em 25 de março de 2017, repetindo, tornando-se assim a primeira mulher cigana a receber a honra dos altares. E tivemos também Juan Ramón Gil Torres,
Juan Ramon Gil Torres é, na verdade, o primeiro cigano religioso, antes mesmo do Zeferino, a ser morto em Monóvar, durante o período da Guerra Civil. Desde 2005, tramita no Vaticano o seu processo de santificação, porque beato ele já foi. Né? Já passou pela condição de beato, já teve aquelas exigências da igreja para apresentar 2 ou mais milagres, e esse processo de santificação dele tramita no Vaticano desde 2005. Então nós temos todos esses, exceto Nossa Senhora, e essa próxima que eu vou falar, como santos ciganos, mártires da Guerra Civil Espanhola, pelo fato de ser cristãos. E não podemos esquecer que Barbastros produziu um dos maiores massacres, né, aos cristãos daquela época. Muito bem. Temos santos ciganos do mundo inteiro. Muitos grupos adotam. Nós temos a Virgem de Pietà, para uma boa parte dos ciganos Sinti, da Itália. Nós temos a Virgem de Guadalupe, para os ciganos do México. Nós temos Santa Virgem Maria, para os ciganos da Polônia. Temos vários outros santos. São columbanos, para os ciganos da Inglaterra, certo? Mas esses aqui são os mais citados aqui no Brasil, por serem todos eles ciganos e eram do grupo Calon. E Santa Sara, Zarco, me perguntaram. Muito bem. Esse é um grande problema, uma grande polêmica. Né? Santa Sara não é considerada santa pela Igreja Católica Apostólica Romana, mas ela é por várias outras igrejas, como a Igreja Ortodoxa, como a Igreja Anglicana, né? Que tem Santa Sara a Cali, Santa Sara a Negra, como uma santa cigana, mas não para a CNBB e para a Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Até porque, segundo os argumentos que utilizam, era necessário que provasse que realmente ela existiu, aquela coisa toda. Ela é, sem dúvida, o maior fenômeno como santo do mundo. Haja visto Santa Maria do Lemer, onde os 2 dias, 24 e 25 de maio, dedicados a ela, se encontram 1,5 milhão de pessoas. Né? E pela contagem dos dicros, que são os pagamentos das promessas, e há cerca de 10, 20 anos atrás, era mais de 1,5 milhão de milagres já produzidos, porque ninguém paga uma promessa sem ter obtido. Né? Então, Santa Sara graças no Brasil a Miriam Stanesco, cigana Miriam Stanesco, constrói no Parque Garota de Ipanema a primeira gruta dedicada a Santa Sara Cali, que pouca gente sabia da existência de Santa Sara, os próprios ciganos não sabiam, desconheciam. Só se falava em Santa Maria do Lemer, Santa Maria do Lemer, Santa Maria do Lemer. Miriam Stanesco, cigana Calderache, desde os 12 anos, traz essa devoção, essa fé, né, em Santa Sara Cali. Inclusive reproduz isso nas cartas dela, Lila Romai. E ela traz o que nós podemos dizer, essa popularidade de Santa Sara para o Brasil. E ninguém pode negar isso. Muita gente se apropriou da oração que ela fez, do canto de Santa Sara de Valrei, mas a César o que é de César. E estamos aí na esperança de que Santa Sara a Cali venha ser um dia ser reconhecida pela Igreja Católica Apostólica Romana. Mas nós ciganos não dependemos desse reconhecimento. Tanto é que a cada dia mais igrejas de Santa Sara, até igrejas estão sendo construídas, grutas, capelas, aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Extremóis. Né? O Projeto Cigano está construindo a Gruta de Santa Sara Cali,
e aquilo que seria inicialmente capela, mas que vai chamar Santuário de Santa Sara Cali. Tá bem? Mas oficialmente ela não é considerada santa cigana. Mas foi canonizada pela algumas outras igrejas não romanas. Tudo bem? Eu creio que, para encerrar, não sei quanto tempo eu tenho ainda, que fazer um agradecimento, porque muita gente também, aqui no meu e-mail, no site, diz que não sabia essa particularidade do Holocausto, que os ciganos, o Holocausto dos ciganos havia começado muito antes de Hitler chegar ao poder, não é? E as pessoas não tinham muito conhecimento a respeito disso. Mas eu quero aqui fazer um agradecimento, e o Projeto Cigano mostra aqui, eu acho que posso falar em nome do Projeto Cigano sem falsa modéstia, o prestígio e o reconhecimento internacional que ele tem. Porque, através de Mariana Sabino e do grande linguista e historiador Ian Hancock, cede ao Projeto Cigano, ao site de Zarco Fernandes, que aparece sempre aí nas nossas palestras, não é? O maior acervo cinematográfico mundial sobre o Holocausto dos ciganos. Então, hoje, a partir de agora, nós dispomos aqui no Brasil desse acervo para pesquisadores, estudiosos, curiosos, etc. E, inclusive, eu postei lá no site, para quem se interessar, entrar em contato com a Mariana Sabino ou com o professor Dr. Ian Hancock, através da Universidade do Texas, em Austin, onde está hoje o maior acervo sobre o Holocausto do mundo. Meus amigos, eu só tenho a agradecer o Projeto Cigano, só tenho a agradecer a vocês pela participação nessas 3 palestras, e tenho certeza que essa quarta, provavelmente muitas perguntas serão encaminhadas, mas aí já não iremos mais responder, creio eu, através de mais uma gravação, mas, por favor, encaminhe ao meu site, através do e-mail que está lá, e dizer que o Projeto Cigano contribuiu muito e muito, sim, com essa orientação do professor Franz Monet. Porque muitos de nós ciganos sabemos que sequer conhecemos sobre o nosso próprio grupo, não é? Porque nossa história é ágrafa, ela foi sendo passada de gerações para gerações, como já lhe disse. E a partir dos últimos 30 anos, essa cultura foi se adaptando, as tradições foram se adaptando. Então é muito difícil encontrarmos hoje, mesmo no Brasil, crianças do Grupo Calon, posso falar do meu grupo, do Grupo Calon, mas isso eu tenho conhecimento que ocorre também no mundo inteiro, como posso citar França, Espanha, Portugal, Itália, Europa, América Central. Crianças ciganas de 10 anos de idade já não falam mais a língua cigana. Poucos sabem a respeito de sua tradição, de sua cultura, de sua origem e assim sucessivamente. E então, nesse sentido, o Projeto Cigano cumpriu aquela sua proposta inspiradora da divindade, né? Ou melhor, inspirada na espiritualidade, nas divindades ciganas, no nosso panteão da nossa ancestralidade, de ser um projeto, sempre ser um projeto. No meu entendimento, para encerrar, a questão cigana será sempre um projeto. Será sempre um projeto, porque é humanamente impossível alguém de posse de tudo que já existe sobre os ciganos, em vida, conseguir fazer uma enciclopédia que reúna todas essas informações. É humanamente impossível. Mas aqui, como eu disse no início, homeopaticamente, cumprimos
em nome do Projeto Cigano, digo eu, cumprimos essa função, né? De tirar o nosso sagrado do profano, para que possamos voltar a dar a ele a devida sacralidade que ele merece. Agradeço a todos, bênçãos de Deus para todos, se cuidem. Em breve, com a proteção das nossas ancestralidades, estaremos saindo desse momento crítico. Obrigado pela atenção de todos. باخد من عمري وبعطيها أنا بعطيها أنا بعطيها يا بنت السلطان حني على الغلبان المية في ايديكي حلوة وراقب عطشان يا بنت السلطان حني على الغلبان المية في ايديكي حلوة وراقب عطشان على كوبري عباس ماشية وماشية الناس ماشية تبص عليك يا حلوة يا فردة بأناناس على كوبري عباس ماشية وماشية الناس ماشية تبص عليكي يا فردة بأناناس سعيدة يا حلوة سعيدة ياللي فلانك بعيدة شاوريلي وانا اجيلك ماشي لما المصر الجديدة سعيدة يا حلوة سعيدة ياللي بلادك بعيدة شاوريلي وانا اجيلك ماشي لما البيروت الجديدة اسقيني اسقيني بالمية في ايدي اسقيني اسقيني بالمية في ايدي اسقيني اسقيني بالمية في ايدي اسقيني اسقيني المية في ايدي اسقيني اسقيني